Oi, eu me chamo Lineu, eu tenho 33 anos, eu sou gay e sou cristão. E essa é uma semana muito importante para a comunidade LGBT e eu não posso mais negar que essa é a minha realidade. É justamente por isso que eu estou aqui, para contar um pouco da minha realidade, o que um gay ouve, sente e vive e o tipo de coisa que eu não posso e nem vou mais tolerar na minha vida. E para isso eu tenho que contar um pouco da minha história nas igrejas. Para quem não sabe, eu trabalhei um tempo na Igreja Católica e eu sempre tive muita vontade de estar perto de Jesus, então eu sempre tive muito engajamento, eu sempre quis trabalhar, eu trabalhei na igreja, eu me ouvi, e depois de um tempo não era mais um lugar em que eu me encaixava, eu saí, e há um ano e meio eu estou na igreja evangélica. E no ano passado eu vivi uma situação muito complicada, que uma moça chegou para mim na igreja e disse: Lineu, ser homossexual é pecado e você precisa matar isso. Deixa eu te explicar uma coisa devagar. Isso sou eu. Então você dizer para matar isso é muito complicado. Na noite que eu ouvi isso foi uma noite muito complicada para mim. Foi inevitável pensar em suicídio. Aliás, na minha vida eu já pensei em suicídio várias vezes. E infelizmente eu tenho que admitir que muitas vezes dentro da igreja. E nessa noite em que eu ouvi isso, eu fui salvo, assim, por uma enviada de Deus, uma amiga minha. Pode-se dizer que me salvou, né? Eu não cheguei claro, deixa eu explicar que eu não cheguei a nenhum tipo de tentativa, né? Mas, assim, depois que você ouve algo assim, é muito complicado. E já que ela me chamou de homossexual, eu quero explicar uma coisa aqui. Não usa a palavra homossexual, não. Homossexual vem de homossexualismo. Esse sufixo ismo é considerado pela medicina como um indicativo de doença. Nesse ano, em 2020, fez 30 anos que a Organização Mundial da Saúde retirou a homofetividade de qualquer lista de doença. É proibido pela Organização Mundial da Saúde tratar, né, o gay como doente, tratar o homoafetivo como doente e sujeitá-lo a qualquer tipo de tratamento. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, com aval de todo o judiciário, né, proíbe qualquer tipo de cura gay. E, inclusive, a Organização das Nações Unidas diz que qualquer tentativa de tratamento de cura gay é considerado um atentado contra a saúde da humanidade. Então, o termo correto é homoafetividade, porque são relações de afeto. Eu, Lineu, não sou uma pessoa promíscua. Eu não gosto de relacionamentos casuais, eu não tenho atração sexual por alguém. Então é errado dizer que eu sou homossexual. Eu não tenho simples atração sexual por pessoa do mesmo sexo. Eu tenho relações de afeto. Então é homoafetividade, relação de afeto por outro homem. Eu me apaixono por outro homem. Eu tenho relação de afeto por outro homem. Então, o termo correto é homoafetividade. Aqui no Brasil, a gente tem uma desembargadora que ela é professora de Direito de Família, a professora Maria Berenice Dias. Ela é incrível nisso, em trazer aspectos históricos, jurídicos, e explicar adequadamente por que o termo homoafetividade é o termo mais adequado e, inclusive, é muito utilizado já de forma correta na comunidade hoje em dia e no meio jurídico também. Então, o termo correto é tratar como homoafetividade. Eu não tenho relações promíscuas com ninguém, eu tenho relações de afeto. Já mais recentemente, uma moça chegou para mim e disse: Ah, Lineu, Jesus não casou, então nega isso aí em você e vive solteiro que você vai viver feliz. Deixa eu te explicar outra coisa. Eu hoje frequento uma igreja que tem uma média de uns 200 frequentadores ativos. Eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha planejamento de casar. Inclusive, ou já estão casadas, né? Inclusive, a maioria das pessoas acredita que há um plano de Deus para sua própria família, que inclui o casamento. Eu também creio que há um plano de Deus para mim, para o meu casamento. Então, as pessoas enxergam, né? Como, dessa forma eu já ouvi mais de uma vez, que eu posso viver sem casar. E só eu não posso casar. Todo mundo tem plano de casar, mas via de regra, se a gente for seguir esse regramento, eu sou proibido. E me perdoa, mas a gente fala tanto sobre tortura e tortura física e todo tipo de tortura que é proibido, mas pra mim, Lineu, eu vou te fazer uma confissão. É uma tortura ter que ver todo mundo se casar e só eu ser proibido. Então é uma tortura sob o ponto de vista emocional, é uma tortura na alma. Eu fico muito feliz pelo casamento de vocês, mas eu infelizmente não posso mais fazer parte disso. Não tem como eu ficar vendo todo mundo se casar e só eu num ambiente como esse, em que todo mundo planeja se casar, ou as pessoas já estão se casando, já estão se noivando, apenas eu sou tecnicamente proibido de casar. Acredite, eu já tentei de tudo. Jejum, discipulado, ajoelhar, um ano pedindo por cura. Sim, eu já me submeti mais ou menos a um tratamento de cura gay.
Eu não fui forçado, graças a Deus eu frequento uma igreja em que o pessoal é acessível, mas infelizmente vivi umas coisas também não muito legais e nada resolveu. Então, a não ser que você encontre uma pílula que resolva isso. E não, também não fui abusado na infância, que é uma coisa que todo gay já ouviu. Salvo engano, é 1 Coríntios, se eu não me engano, é capítulo 6, versículo 9, que diz que não herdarão o reino dos céus os homossexuais, é a forma que está escrita lá, os afeminados, ladrões, adúlteros, extorquidores e imorais. Ou seja, eu que sou apenas gay, que não sou promíscuo, estou no mesmo rol de adúlteros, de imorais, de extorquidores. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sou nada disso. Eu não sou promíscuo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu sou monogâmico. Então, eu não acredito que eu esteja no mesmo rol dessas pessoas. Como eu já falei anteriormente, eu não gosto de relacionamentos casuais. Eu estou há 1 ano na igreja, há 2 anos eu não me relaciono com ninguém. Se você me perguntasse hoje, Lineu, você gostaria de mudar essa realidade, mudar quem você é? Eu te responderia com sinceridade que eu gostaria de ser aceito na sociedade como quem eu sou. Eu gostaria de andar de mãos dadas na rua. Eu gostaria de ter a minha festa de casamento com quem eu escolher. E eu sempre vou escolher, eu, Lineu, sempre vou escolher o amor. Então é algo que eu acredito que esteja entrelaçado com a minha essência. É algo que eu não posso mudar e é algo que não fui eu que escolhi. Porque quem, em sã consciência, escolheria ser rejeitado, escolheria não ser aceito e ter dificuldades até de se aceitar? Porque você se relacionar com um homem gay, né, além de se passar por todo o preconceito da sociedade, você tem que entender que esse cara, ele já passou por amigos na escola, ele já passou por família, ele já passou por igreja. Tudo já quebrou ele. Então é muito difícil também ter um relacionamento desse. Então não é algo que a pessoa simplesmente escolha. Hoje eu já analiso que, para mim, nessa sociedade, privilégio é andar de mãos dadas. Privilégio é você poder postar foto junto nos dias dos namorados. Privilégio é você poder conhecer a sua sogra no almoço de domingo. Você já conseguiu refletir? Você já parou para refletir sobre isso? Que você talvez tenha a liberdade de no domingo conhecer a sua sogra. Eu, se eu for seguir as regras dessa sociedade, eu não posso. E eu até estive refletindo essa semana que afinal, o que é amar o outro? A minha mãe me ensinou que amar o outro é aceitar quem a pessoa é, com as suas qualidades, com seus defeitos. Desfrutar, sim, das qualidades, né? Viver as maravilhas que aquela pessoa carrega, mas aceitar quem ela é por inteiro. Então, foi essa a conclusão que eu cheguei. Amar é aceitar quem a pessoa é em essência. Quando Jesus diz ame o próximo, ele está dizendo aceite quem o próximo é. Ame-o da forma que ele é. Mas ele diz, ame o próximo como a si mesmo. Então, primeiro, se aceite, se ame. Eu, Lineu, preciso me aceitar. Eu, Lineu, preciso me amar. Eu, Lineu, não posso mais viver uma mentira. E eu estou dizendo isso em voz alta, para que eu mesmo ouça. Recentemente, eu fiz um curso com o pastor Thiago Brunet e ele disse algo que me marcou muito. Ele disse que ninguém que está vivendo uma mentira consegue manter uma boa saúde emocional. Isso quer dizer que você não consegue ter uma boa saúde emocional se você não está vivendo a sua verdade, se você não está vivendo a sua essência, a essência do que você é, se você está vivendo uma mentira. Eu passei tempo demais tentando consertar isso, eu passei muito tempo vivendo essa mentira. Eu já vivi depressão intensa e solidão intensa. Eu tomei medicação por 15 anos. Eu passei 15 anos tomando remédio porque eu não aceitava quem eu era. E eu sei que há outras pessoas vivendo essa mesma realidade. Eu me solidarizo com vocês. Eu me coloco à disposição de vocês. Eu não vou abrir mão de me casar. Eu não sou ladrão, eu não sou promíscuo, eu não sou adúltero. Eu sei que Deus me ama, Deus me aceita. E eu sei que eu vou para o céu. Em nome de Jesus. Então eu vim aqui para contar um pouco das coisas que eu já vivi e que eu ouvi e eu não posso mais ouvir. Então, se você não tem nada de bom para me falar, por favor, eu imploro, fique calado. A própria Bíblia já diz pra gente só abrir a boca se for para edificar na vida do outro. E eu quero deixar bem claro que eu não odeio ninguém. Eu conheci pessoas incríveis na minha jornada. Eu sou muito grato pela vida dos meus pastores. Eu amo muito a vida dos meus pastores. E é como um irmão me ensinou. E como eu costumo dizer, quando eu chamo de irmão é porque eu considero irmão. E um irmão me ensinou nessa jornada que
maturidade a gente vai alcançar no processo. Então, eu continuo na mesma jornada, eu não sei por que caminhos, para onde, com quem, mas a gente está em busca. Então, se você quer me dar algum conselho, por favor, que não seja para eu matar isso. Por favor, que seja uma palavra de amor, por favor, que seja uma palavra de apoio. Se quiser me dar um ombro amigo, se quiser me dar um abraço, eu vou ficar muito grato com isso. Mas você precisa ter muito cuidado com o que você fala, que você pode estar incentivando um suicídio. E as taxas de suicídio entre os jovens gays são 5 vezes maiores do que entre os jovens héteros. E isso se dá principalmente em ambientes de opressão, em ambientes hostis, em ambientes em que as pessoas não são aceitas. Então a gente tem que pensar nisso com muito carinho. Eu, particularmente, não posso, não vamos me sujeitar a ambientes hostis, a círculos de amizade hostis, a ambientes nos quais eu não sou aceito. Porque eu já vivi esse caminho ruim, eu já pensei que não havia solução, que a solução teria que ser ruim. Então a gente tem muita gente vivendo essa realidade e eu preciso viver em ambientes em que eu possa viver a minha essência e me aceitar. Uma outra coisa que um gay ouve muito na igreja é: Deus te ama, mas não ama as suas atitudes. A gente te aceita, mas você não pode trabalhar aqui porque você não é exemplo. Deixa eu te explicar uma coisa. O mais é uma conjunção adversativa, ou seja, ele significa uma oposição. Quando eu digo eu te amo, mas o mais já é uma barreira no meio do caminho. Um eu te amo com um mais no meio do caminho é tudo menos amor. Ser amado com um mais no meio do caminho não é ser amado, não é ser aceito. Um ser amado com um mais não é ser amado. E eu creio com todo o meu coração que Deus me ama e Deus me aceita. E talvez seja por isso que se chama orgulho gay, porque chega um momento na sua vida em que você tem que se orgulhar de quem você é, você tem que se amar e se aceitar. E eu acho até que uma das minhas passagens bíblicas favoritas está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 7, em que ele diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu, Lineu, amo, eu sou nascido de Deus e eu tenho convicção, eu creio com todo o meu coração que Deus me ama, que Deus me aceita e eu tenho convicção de que eu não vou para o inferno por ser afeminado. Eu já passei muito tempo achando que ser gay era um peso e eu tenho convicção também de que a mentira não provém de Deus, então eu não posso mais viver essa mentira. Esse sou eu. E se você quiser fazer parte da minha vida, me aceitar como eu sou, aceitar quem eu sou, aceitar a minha essência, eu vou ficar muito feliz com isso. E se você não quiser, paciência. Prazer, eu me chamo Lineu.